O impressionismo é um movimento artístico que surge no século XIX em um momento onde grandes transformações estão ocorrendo na Europa. A revolução industrial, a tecnologia que está surgindo, tantas coisas que vão acontecendo no período, a própria estrutura urbana está em desenvolvimento, as pessoas estão em conflitos muito grandes, lutas sociais, e o impressionismo ele vai para outro lado. Ele busca o campo, ele busca a natureza, ele busca a vida tranquila. Se é um ambiente mais urbano, ele busca esse ambiente urbano sem preocupações, sem discussões. Ele não está preocupado com os conflitos de certo, errado, bem e mal, luz e sombra, que outros movimentos artísticos vão estar preocupados. O impressionismo, a grande preocupação, o foco principal dele é essa tranquilidade, o equilíbrio e ver como a luz modifica a cor e modifica a forma. O que a luz faz sobre os objetos e o ambiente ao redor desse artista. Ao buscar o campo, ao buscar a natureza, ao buscar as áreas externas, ao buscar a tranquilidade, o artista está, por exemplo, em um parque onde existe uma escultura e essa escultura é cheia de detalhes, muitos detalhes minuciosos. Mas o que ele verá é a incidência da luz sobre essa estátua e como a luz, dependendo da sua intensidade, vai tirar da percepção dos olhos os detalhes. Um rosto extremamente detalhado pode ficar bastante embaçado por causa da luz. A roupa da estátua, com muitos detalhes minuciosos, pela incidência da luz, pode ficar quase plana e sem muitos detalhes. E é isso que esse artista do impressionismo vai retratar. Ele vai retratar o como a luz modifica a forma e modifica a cor. Uma paisagem, ela pode ter um tom mais avermelhado no horário do dia, mais esverdeado, mais branco, mais dourado em outro, mais azulado. O artista, ao olhar a parede de uma catedral, ele vai perceber que a parede dessa catedral, ao longo de um único dia, ela trocou de cor o dia inteiro. Ela trocou a sua aparência. Não é apenas ficar mais fraco e mais forte o tom da luz, modificou a cor refletida nela. Muitos elementos do ambiente vão fazendo com que essas cores sejam alteradas. Quando um artista desse movimento do impressionismo, ele está pintando dentro de uma casa, ele vai ver como a luz que entra da porta, da janela ou a chama de uma vela, ao longo das horas do dia, vão modificando o cenário onde aquela pintura está sendo feita. Como essa luz, seja ela vinda de portas e janelas ou através da luz de velas dentro da casa, como que o objeto vai ficar a sua textura e a sua cor. A pele de uma pessoa, dentro do academicismo, ela tem uma série de normas para ser pintada, para ser feita, para aquele retrato ser executado. O impressionismo ele não está preocupado nem preso às normas acadêmicas. Portanto, ele ao olhar para a pele dessa pessoa, dentro de num período específico do dia, ele vai ver que a pele tem reflexos de azul, de vermelho, de verde, de amarelo, e ele vai colocar essas cores no tom de pele. Ele não está preocupado com as normas acadêmicas. Essa falta de preocupação com as normas acadêmicas, aliado a outros fatores, vai fazer com que os artistas impressionistas não tenham o espaço dentro dos salões de arte, de venda de obras de arte, que existe para os artistas acadêmicos. Por isso, muitos artistas impressionistas alugam espaços, se juntam para alugar lugares para fazerem suas exposições e venderem suas obras. O artista de outros períodos, ele vai contar com a presença muito grande dos mecenas. São pessoas que investem no artista para uma obra ser realizada e ela pode demorar meses ou até mesmo anos para ficar pronta. Dentro do período do Renascimento, um artista poderia ser contratado para morar num castelo, num palácio, na residência do seu cliente e esse cliente pagar para ele a estadia, o seu salário, o seu material, o seu estudo, suas viagens para produzir as suas obras que ficarão para ele. Esse mecenas, ele paga para essas obras serem produzidas, não importa o tempo, se são alguns meses ou anos. O impressionismo, ele não vai trabalhar com essa questão de meses e anos. Um artista ele pode produzir 30 quadros, se ele quiser, em um único dia. Ele não vai trabalhar com tantos detalhes, ele está trabalhando com como a luz vai alterar a cor e a forma.
e também não está preocupado em criar obras com sentimentos específicos, transmitindo a angústia, a paixão, o desespero, a dor, a alegria. Esse não é o ponto do impressionista. Ele busca o equilíbrio, a tranquilidade, a serenidade de um momento. Viver um momento específico de uma forma mais leve, mais tranquila, mais despreocupada. Mesmo quando ele retrata cenas urbanas que não são cenas muito tranquilas, cenas urbanas que retratam uma situação difícil, ele vai retratar aquele momento, como que aquela luz altera a textura, altera a cor daquele ambiente. Se o artista de outros períodos, ele conta com um mecena que vai investir nele por meses ou anos para produzir uma obra ou várias obras, o artista do impressionismo ele vai contar com um marchand, que é um vendedor de obras de arte. Esse vendedor de obras de arte, tão típico e característico do período do impressionismo, do século XIX, século XX, ele é um vendedor de obras que vai promover todos esses quadros. Nós temos a falsa impressão de que os impressionistas produziram alguns quadros muito famosos que estão em museus e alguns acervos particulares, e nós conhecemos todos eles porque eles estão retratados em livros de história da arte. Isso não é uma realidade. Esses artistas produziam muito, às vezes dezenas de quadros em um intervalo de tempo. Era possível produzir 10, 15, 20, 30 quadros em um dia se eles quisessem. E eles vendiam essas obras e essas obras custeavam a vida desses artistas. Claro que nem todos os artistas ganhavam muito dinheiro ou conseguiam vender suas obras. Muitos artistas não vendiam quase nada e tiveram uma vida muito difícil. Outros conseguiram vender bem suas obras. Isto não quer dizer que tinha mais qualidade ou menos qualidade um do que o outro. São questões da vida. Para algumas pessoas, a vida vai responder de uma forma, para outras de outra. Uma série de fatores fazem com que essa venda aconteça, esse dinheiro esteja presente ou não na vida do artista. E não é isso que vai classificar se a obra dele é boa ou não. Muitos artistas que tiveram uma vida bem pobre, hoje suas obras custam fortunas e são reconhecidas como obras de arte únicas e inigualáveis na história. Da mesma forma que na pintura, os artistas buscavam uma simplicidade, menos cores e mais combinações, mais o efeito da luz sobre a cor e as combinações de cores de uma forma mais rápida, mais instantânea, na música aconteceu a mesma coisa. Eles rompem igualmente com a parte acadêmica. Os artistas, os músicos do movimento impressionista não estão preocupados com as normas acadêmicas de música, as regras tão fixas. Eles vão ter uma norma mais solta, criar obras muito mais simples e voltadas a transmitir um momento, uma emoção do momento, mas sem aqueles conflitos de dualidades, de bem ou mal, certo ou errado. Eles vão trabalhar com muitas emoções, mas usando notas mais simples, uma composição mais simples, mas extremamente bem trabalhada e com muita emoção. E é isso que faz com que obras inigualáveis, de uma beleza ímpar, de uma beleza sem comparação na história, tenham sido produzidas. Existem pianistas, compositores maravilhosos que são impressionistas e hoje nós vemos o quão complexa, trabalhosa e difícil de realizar são as suas composições. Essa busca por não ter preocupações, discussões, não ter os conflitos de outros movimentos, faz com que a pintura, a escultura, a música do período impressionista seja tão calma, serena, harmoniosa. É o tipo de obra de arte que você observa e se tranquiliza. Ela transmite uma serenidade. Ela, por estar voltada à natureza, estar voltada ao equilíbrio com o mundo sem conflitos, ela nos transmite essa suavidade. E principalmente, por ser a incidência da luz, como a luz vai alterar esse ambiente, como as cores são modificadas e as texturas pela luz, tudo isso faz com que sejam quadros muito luminosos e muito coloridos. A ausência daquele preto forte na pintura, de luz e sombra, faz com que a luz faça um papel de escurecer uma cor, mas não chegando a ser exatamente aquele preto absoluto.
Ele chega ao tom do preto através da combinação de muitas cores, mas ele tem muita cor na sombra. Uma característica marcante da pintura impressionista é que a sombra é muito colorida, a luz também é muito colorida, o quadro inteiro é muito colorido, mas de uma forma harmônica, porque é a luz que faz esse efeito. E a música igualmente vai ter esses reflexos. As notas vão brincando com esses sentimentos de uma forma harmônica, sem conflitos muito grandes. Mas a música, ela evolui, ela tem a parte sombria e a parte clara, mas sem ser bem e mal. É apenas luz, é cor, é textura, é som, é uma beleza suave, equilibrada, natural e sem conflitos. Essa é a grande característica do movimento impressionista.